alunos da Escola Bíblica Dominical. Para você que não é aluno e está assistindo o vídeo, eu oro que Deus toque seu coração e você queira se tornar nosso aluno da escola de adultos, primários, adolescentes, enfim, que você venha fazer parte desse trabalho que leva a palavra de Deus para todos, né? Hoje a nossa aula eu vou falar para os primários, né? Nesse tempo que nós estamos de isolamento e não estamos podendo ter as nossas aulas presenciais, vamos ter nossa videoaula, tá? Queria só mostrar para vocês um pouquinho a vista desse domingo, onde eu estou aqui sentada, refletindo aqui, preparando essa aula para os primários. Essa vista muito bonita, que uma vista como essa, primeiro de tudo, só nos lembra como Deus é maravilhoso e todas as coisas que Ele nos dá, os seus mínimos detalhes, Ele é perfeito em tudo que Ele faz para nós. E essa vista não me deixa pensar em outra coisa que não seja como Deus é maravilhoso. De repente vocês vão escutar um pouquinho de barulho no fundo, mas é porque eu estou aqui nessa vista maravilhosa, mas tem alguém trabalhando lá no fundo. Mas ignore um tic-tac, não vai ser suficiente para atrapalhar a nossa aula. Eu acredito que vai correr tudo bem. A aula de hoje é Pescando com Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Né? Eu vou ler a história e depois eu quero comentar um pouquinho sobre isso que a Pro vai ler aqui para vocês. Tá? Então vamos lá. Jesus alcançou muitas pessoas através dos milagres que realizava. A notícia das maravilhas realizadas por ele se espalhava por toda a Galileia e regiões próximas. Todos queriam ver Jesus para serem abençoados por ele. Por isso a multidão o apertava, porque todos queriam chegar mais perto dele, tocá-lo e ouvir a sua palavra. Em uma de suas viagens, Jesus aproximou-se do mar da Galileia e ensinava. Era tanta gente que as pessoas já estavam quase empurrando Jesus para dentro da água. Ele então viu 2 barcos vazios perto da praia com alguns pescadores e teve uma ideia. Chegou perto deles, entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro, e pediu a ele que o afastasse um pouco da terra. Assim, todos poderiam vê-lo e ouvir a palavra de Deus. Jesus assentou-se dentro do barco e dali começou a ensinar a multidão que estava na areia. As pessoas gostavam de ouvi-lo e por isso ficariam ali o tempo que fosse preciso. As palavras de Jesus trazem conforto e felicidade para aqueles que o obedecem. Jesus se importava com todos e com os pescadores daquele barco. Também eles estavam tristes e cansados, pois haviam passado a noite inteira no mar, lançando as redes de um lado e do outro, e nada pescaram. Então, assim que o mestre terminou de ensinar, ordenou a Simão: vá mais adiante e jogue as redes. Imagine como ficou Simão Pedro diante desta palavra. Como isso poderia acontecer? Eles já haviam tentado a noite inteira sem nada conseguir. E agora chega esse homem chamado Jesus, dando essa ordem para que lançassem as redes. Simão Pedro, mesmo desanimado, porque já tinha trabalhado toda a noite sem nada conseguir apanhar, e achando que seria inútil jogar as redes, obedeceu a Jesus. Se esse homem poderoso está mandando, então vamos obedecer, né? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Assim, quando lançaram as redes e trouxeram de volta, uma enorme quantidade de peixes veio ali. Tantos peixes que a rede se rasgou. Glórias a Deus. Isso é fé, obedecer e crer no impossível. Em seguida, fizeram sinal para os outros pescadores que estavam no outro barco, para que viessem ajudá-los. A quantidade de peixes era tão grande que encheu os 2 barcos, até quase afundar.
O milagre favoreceu a todos que ali estavam, porque quando obedecemos a Jesus, Ele opera e muitos são abençoados. Que maravilha ver a glória de Deus na vida de Simão Pedro, homem pecador, mas com um coração aberto para obedecer e crer nos milagres de Jesus. Aquela pesca determinou a mudança mais importante na vida de Pedro. Ele se ajoelhou diante de Jesus e disse que sabia que não era bom para receber uma bênção tão grande. E Jesus encorajou Pedro dizendo: não tenha medo. De agora em diante você pescará pessoas para Deus. Pedro não era mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Aqueles que viram a Jesus realizar este milagre ficaram espantados. A mão do Senhor fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Agora Simão Pedro e os pescadores que com ele estavam tinham uma nova missão: seguir a Jesus e atender o chamado que ele fez. Mesmo tendo participado dessa grande pescaria, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E quanto mais obedeciam e o seguiam, mais experimentavam das maravilhas de Deus. Então, esse é o nosso texto de hoje. Eu quero comentar alguns pontos aqui. Vou arrumar o telefone aqui, tô sozinha, tá difícil. Gravamos. Vai dar certo em nome de Jesus. O que eu queria falar um pouquinho aqui? Todo esse cansaço de pescar a noite toda e a frustração de não conseguir nada, mesmo assim quando Pedro ouve, né, a ordem de Jesus, ele obedece, né? Ele vai cansado, entristecido, frustrado, e ele obedece. E quando ele obedece, e essa fé que ele teve, né, essa fé de crer no impossível, como seria possível uma coisa dessas? Né? Isso é fé. Pedro teve fé. E a fé e a obediência que ele teve trouxe resultados. Né? Os peixes vieram. E é isso que acontece. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós temos essa fé verdadeira, essa fé que acredita no impossível, né? Foi o que Pedro fez. Ele obedeceu. Quando nós obedecemos, né? E Pedro obedecendo, as maravilhas que Deus opera não é só para nós. Todos que estão à nossa volta são abençoados, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele nos abençoa dessa forma. O que eu queria dizer também, Pedro teve essa mudança. Agora ele não era mais pescador de homens, de peixes. Agora ele ia pescar homens. Foi o que Jesus disse para ele. Ele ia seguir Jesus. Os que estavam com ele também, né? Seguiram, largaram tudo e foram seguir Jesus. Tiveram essa fé, essa obediência. Foram seguir Jesus nesse chamado. O que é o chamado? Eu não sei. Cada um tem o seu chamado. Nós vamos ser chamados para alguma coisa. Deus nos chama. Ele nos chama a todo momento e nós temos que ter fé, nós temos que obedecer a palavra de Deus e estar prontos para ouvir quando Ele nos chamar, para que possamos obedecer e fazer a obra dEle de acordo com a vontade dEle, para que sejamos abençoados com a maravilha que é, essa bênção que é, né, servir Jesus. E quanto mais, né, o finalzinho diz aqui, quanto mais obedeciam e seguiam, mais experimentavam as maravilhas de Deus. É isso que eu quero deixar para vocês, que vocês orem cada vez mais, que vocês obedeçam cada vez mais a palavra de Deus, que vocês tenham fé, que vocês cresçam com essa fé no coração de vocês, para que Jesus esteja cada vez mais perto de nós. Feche os olhos, orem, sinta a presença desse Jesus, desse Deus maravilhoso que nós temos a cada momento. Brinque, aproveite, estude, faça tudo, mas tenha o seu momento sempre para agradecer a Deus, para estar perto de Deus. Cultive essa fé no seu coração, sempre. Cultive a obediência a Deus. E quando eu digo obediência a Deus, obedecer a Jesus, quer dizer
fazer a coisa certa, obedecer o pai e a mãe, fazer as nossas tarefas. Existem muitas maneiras de obedecer a Jesus. E seguindo a sua palavra, nós vamos conseguir fazer todas elas. Que nós tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada. Eu quero dizer que eu sigo com muita saudade de vocês, sentindo falta dos abraços, do carinho de vocês. Espero que logo, que muito em breve, nós possamos estar juntos novamente nas nossas aulas presenciais. Que Deus livre a nossa nação de tudo isso que está acontecendo, para que possamos viver a glória da vida com Jesus, de poder estar na casa de Deus, que nós não estamos podendo agora, que a gente que nós possamos nos abraçar logo, estar perto. Um beijo no coração de vocês. Tô com muita saudade. Que Deus abençoe todos nós sempre. Eu amo vocês e até a próxima aula. Aí dizer que agora a Lavínia vai passar as questões, né? Vai fazer o videozinho explicando as questões, e a tarefinha, que nós vamos ter uma tarefinha além da revista, nós vamos ter mais uma tarefa além do livro. Mas agora, em seguida, no vídeo, ela já vai explicar tanto as questões como essa tarefa. Um beijo e até a próxima. Boa tarde, paz do Senhor. Meu nome é Lavínia e hoje é a nossa terceira aula da revista. Na minha revista está na página 18. Eu vou ajudar a professora Elisângela a dar aula para vocês por videoaula. Como marcamos, no primeiro vídeo ela iria ler o capítulo explicando para vocês o texto sobre Pescando com Jesus, o que fala. Ela iria explicar e eu no próximo vídeo iria ler as questões e explicar para vocês as questões. São apenas 2 atividades e depois será uma extra. A primeira atividade é: encontre as 7 diferenças entre as ilustrações abaixo. Depois pode colorir. Na revista de vocês terão 2 imagens com 7 diferenças para vocês acharem as diferenças, encontrarem as diferenças e marcar com X alguma coisa. Só localizar as diferenças e depois pintar. Na atividade 2 nas fichas abaixo, pinte somente as palavras que são relacionadas com Simão, Pedro e os discípulos quando estiveram na praia com Jesus. Embaixo da atividade 2 terão várias fichas em formato de círculo com algumas palavras que são relacionadas quando os discípulos estiveram na praia com Jesus. Vocês irão pintar as palavras que estão relacionadas com isso. E depois, como só 2 atividades é muito pouco, tem uma atividade extra que eu e a professora Elisângela pensamos, que é vocês gravarem um vídeo falando o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam e qual parte que vocês mais gostaram do capítulo Pescando com Jesus. E depois vocês irão mandar no grupo. E depois também, depois de um tempo que a gente vai dar para vocês responderem as questões, a gente vai colocar as respostas no grupo para vocês corrigirem. E essa é a aula.